Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, do Instituto Gaudiya de Educação Vaishnava, pertencente à ISKCON. Meu nome é Mahakrishnanam e eu venho trazer para vocês mais uma videoaula comparativa entre o saber, o conhecimento oriental dos Vedas, do Bhagavad Purana, do Bhagavad Gita, comparando com o conhecimento ocidental, conhecimento acadêmico, filosofia, ou a teologia, etc. Antes da gente entrar em mais uma videoaula, deixa eu fazer um adendo para vocês, porque eu fiquei quase 4 semanas sem gravar. Então, nós estávamos em Zurique, na Suíça, em nosso templo da ISKCON, New Jagannatha Puri. E devido ao fato da nossa visa ter terminado, nós só temos 90 dias de visa, então eu precisei sair daquela zona europeia, a chamada zona Schengen, que inclui Itália, Suíça, França, Holanda, Bélgica, enfim, Espanha, Portugal, uma gama de países. Então, uma zona que fica fora da zona Schengen, pela qual eu poderia ficar 90 dias, que era mais próxima e mais barata, era o Reino Unido. Então agora nós estamos aqui na Irlanda do Norte, no nosso templo Hare Krishna Land, que é um templo no estilo fazenda, no estilo rural, situado em uma ilha no meio de um lago. É um lugar bem agradável, é muito bonito. As deidades são deidades de Radha Govinda e Nitai Satinandana, muito belas, mas é um lugar também que tem suas dificuldades, que é um lugar rústico, um lugar austero, bastante frio, e a casa não tem calificação apropriada, a casa é do século XIX. Então está sendo uma experiência bastante enriquecedora, onde nós caímos dos planetas celestiais, Swargaloka, em Zurique, para uma espécie de Tapovana, um lugar para fazer austeridades. Então tudo isso é misericórdia de Krishna e nós estamos aceitando bem. Então nossa videoaula de hoje ela vai falar sobre Maya, essa tal energia divina. Outro título para a nossa videoaula de hoje pode ser também essa doce realidade ilusória. Então, existem basicamente 3 energias, de acordo com os Vedas, de acordo com o Srimad Bhagavatam. Uma é a energia superior, na qual Krishna sempre está presente, o mundo espiritual, o nome, forma, os passatempos, as qualidades, os planetas Vaikunta, o planeta Goloka Vrindavana, tudo isso faz parte dessa energia interna do Senhor Krishna. E existe uma energia separada, que é a energia material ou Maya. Então a gente vai falar especificamente dessa questão da energia ilusória. Ilusória por quê? Porque nós, almas espirituais, entidades vivas, encaramos o cotidiano, o dia a dia, como realidade. Porém, essa realidade ela faz parte da energia externa, ou separada. Separada porque Krishna não está diretamente visível, diretamente perceptível aos sentidos das almas condicionadas. Apesar de ele estar presente dentro de tudo, no mundo espiritual, nos planetas Vaikunta, em Goloka Vrindavana, ele é visível e você pode se associar com ele, você pode servir com ele. Então, como Krishna é eterno, seu nome é eterno, seus passatempos, suas qualidades, sua morada também é eterna. Então, para ser realidade, o objeto, o local, o item, ele precisa ter essa característica de ser eterno. Então toda realidade que é temporária não pode ser considerada uma
realidade substancial. Então, para que seja realidade, ela tem que ser eterna, porque essa é a característica do mundo espiritual, onde Krishna sempre está presente. Então, tudo que é real, tudo que é eterno, tudo que é verdadeiro, isso são sinônimos. Verdade, realidade e eternidade, isso são sinônimos. Porém, tudo aquilo que é temporário, que tem começo, meio e fim, isso faz parte dessa energia ilusória do Senhor. Porque é uma ilusão, né? Assim como quando você está sonhando, quando você começa a sonhar, você acredita, você fica envolvido por aquela realidade. Você pensa que aquilo que está acontecendo no sonho é uma realidade. Porém, quando você acorda, onde estava aquela realidade? A sua identidade, o que você estava fazendo, o que você estava, o que estava acontecendo com você no sonho. E isso é muito curioso, porque muitas vezes a gente pega para tirar um cochilo durante o dia. Então a gente vai, a gente deita na cama e alguns minutos depois começa a sonhar. E nós tomamos aquele sonho como real e nos esquecemos completamente que há 2, 3, 5 minutos antes estávamos deitados na cama e preparados para dormir. Ou seja, há uma total desconexão com o que a gente estava fazendo antes devido ao esquecimento. Esse esquecimento de nossas identidades, esse esquecimento do que fizemos ou fazíamos em vidas passadas, ou esse esquecimento da nossa verdadeira identidade, isso chama-se Maya. Então, Maya é uma energia ilusória, divina, que faz a entidade viva, a alma espiritual, se esquecer de sua verdadeira identidade, de sua verdadeira posição com Krishna e de sua atividade, do que ela faz no mundo espiritual. Então, a gente pode experimentar a influência de Maya no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A gente deita, 5 minutos depois a gente começa a sonhar e naquele momento, quando estamos dentro do sonho, aceitamos aquele sonho como realidade e esquecemos que há 5 minutos a 10 minutos atrás a gente veio e deitou na cama. Ou seja, a nossa identidade mais forte, né, mais perpétua agora, que é no corpo físico que nós estamos agora, nós esquecemos dessa identidade e aceitamos outra dentro do sonho, e aceitamos que aquilo é real e é importante, e sofremos e desfrutamos dentro do sonho. Tá bom? Então vamos lá, a gente ver como é que os Vedas falam sobre essa energia ilusória, sobre a realidade material. Aqui nós estamos pensando: será que a realidade total e completa é exatamente como a percebemos agora? Então eu queria colocar 2 grandes filósofos que deram um pontapé no Ocidente sobre essa questão de entender, compreender o que é a realidade. Então um deles foi o grande Heráclito de Éfeso, filósofo pré-socrático, apesar que muitos não gostam desse termo ou filósofo da Físis, né? Tentaram entender a Físis, que tentaram entender o que é a natureza. Então, um dos tópicos centrais do pensamento heraclitiano pode ser resumido nessas 2 frases: tudo flui e nada permanece. Tudo dá forma e nada permanece fixo. Então, de acordo com Heráclito, tudo é corruptível, tudo é temporário, tudo é passageiro nesse mundo, nada é eterno, nada é duradouro, nada é permanente.
Então o Heráclito viu que a essência ou o ser da realidade é essa mudança constante. Uma hora você olha para o sujeito, ele é uma criança, depois essa criança é um adulto e depois é um velho. Antes existia, depois não existe mais. Então tudo vai mudando na natureza material, apesar da matéria ainda permanecer. Então Heráclito vai dizer o quê? Você não pode pisar duas vezes no mesmo rio, pois outras águas e ainda outras vão fluir. Então existe esse fluxo constante chamado devir, e esse devir seria a essência. Realmente, esse devir é a essência, só que do mundo material, da Prakriti. A Prakriti, ela está em constante movimentação, em constante mudança. Essa mudança, ela é ocorrida pelo nosso karma, né, pelo nosso desejo, e por sua característica corruptível, né, começo, meio e fim, pela influência dos gunas, pela influência dos três modos da natureza material. Então nós vemos que a natureza material, a Prakriti, ela está mudando, ela é móvel, existe um devir movimentando, né, como se fosse uma roda, mas assim como nós podemos trocar de carro, hoje eu posso ter um Volkswagen, amanhã eu posso ter um Uno, e depois de amanhã eu posso ter um Verona ou uma BMW. Então esses carros, eles foram modificados, eu troquei de carro. Mas e quanto a mim? Assim como a roupa. Então hoje eu posso estar usando uma calça jeans, amanhã eu posso estar usando uma bermuda e no outro dia uma calça de linho. Mas isso tudo é uma cobertura. Então, com esses exemplos eu estou querendo dizer o quê? Que existe uma mudança, um dever constante. Essa é a característica da natureza material. Mas o que é que move a natureza material? Será que existe uma força viva que dá consciência e vida a esses corpos? Então o Heráclito, ele viu apenas uma parte, apenas uma parcela de toda a realidade, que é a realidade material. Então o que dá vida, o que sustenta essa energia material? Então nesse aspecto, o Parmênides de Eleia, também filósofo da física pré-socrática, porque veio antes de Sócrates e Aristóteles. Então o Parmênides, ele foi mais feliz em capturar o ser. A questão é uma questão ontológica, o que é a essência de tudo. Então ele vai dizer que o ser é, o não ser não é. O que ele quer dizer com o ser é? O ser é permanente, o ser é fixo, o ser é móvel, o ser é eterno, o ser é incorruptível. Já o não ser, pelo fato dele estar se modificando, pelo fato dele ser móvel, pelo fato dele ser corruptível, ele não tem realidade, porque ele não tem substância. Assim como uma sombra. A sombra, ora ela está, outra hora ela não está. E ela é dependente da pessoa e da luz do sol. Ela não tem independência, ela não tem substância, realidade própria. Então essa é a característica da Prakriti. Então o ser, a alma espiritual e Deus é, porque é eterno. E essa eternidade é a característica básica e principal da realidade, de acordo com os Vedas e de acordo com a nossa interpretação de Parmênides. Já o não ser, aquilo que é móvel, que é corruptível, que é a energia material, ela não tem realidade porque ela é temporária, né?
não tem forma fixa e eterna. O ser é, o não ser não é. O que já é não pode vir a ser. Então a alma vai sempre ser alma. Já o menino não, o menino vai vir a ser jovem, adulto e depois morto. Opa. Então ele está num vir a ser. A alma não, a alma é sempre a mesma, é sempre imóvel, sempre imodificável, assim como o Krishna, assim como o Vishnu. Porque já é e o que não é, não pode vir a ser porque não é. A matéria nunca vai ter substância. O que dá vida, o que anima a matéria é a alma espiritual. Quando a alma espiritual sai do corpo, a matéria é morta, é inconsciente, ela não é. Então ela nunca vai poder vir a ser. Então é bem interessante esses dois pensadores, né? Eles são bastante importantes como fundamentos do pensamento filosófico ocidental. Então o Parmênides ele foi muito mais feliz em enxergar essa questão do ser, que a gente pode compreender fazendo como uma comparação com os Vedas, com a questão do Atma Tattva. Então a palavra ser, tom, ela tem uma proximidade em termos semânticos com a questão do Atma, né, que poderíamos traduzir como o ser em si. Então o Parmênides foi muito mais feliz, porém é um dos filósofos mais incompreendidos também hoje em dia, porque é muito difícil, muito truncado essa questão da alma, do eu, do ser. Já o Heráclito não, o Heráclito é mais empírico. Por quê? Porque conseguiu ver a realidade material e disse como ela funciona. Ela é corruptível, ela é temporária, ela é móvel, ela está toda hora mudando, um constante devir. Então esse devir, essa mudança é a questão do mundo material. Porém a mudança é uma questão, é uma característica de uma realidade parcial de toda a realidade. Assim como a Prakriti, ela é Ekapad Vibhutma, ou seja, ela é uma parte da realidade total que compreende também o mundo espiritual, que é Tripad Vibhuti, que é 3 partes. Então, enquanto a Prakriti é apenas uma parte da realidade, a realidade total é completa, eterna e espiritual, ela é compreendida em 3 partes. Assim é explicado no Srimad Bhagavatam. Então, de acordo com os Vedas, como é que os Vedas definem de maneira filosófica, com um argumento racional, a realidade? Então Krishna diz na Bhagavad Gita o seguinte: na sato vidyate bhavo, na bhavo vidyate sata, ubayor api drishtantas tu anayos tattva darshibhi. Então aqueles que são videntes de verdade, então primeira coisa é que Krishna coloca a autoridade do conhecimento em que ponto? Qual seria o ponto epistemológico que produz o conhecimento sobre as coisas e sobre a realidade? Então seriam os Tattva Darshibhi, né? Seriam os videntes, seriam os sadhus, seriam os rishis, aqueles que estão além da influência da energia material, as pessoas santas, os místicos, e por terem um contato com a verdade absoluta, por estarem vendo-a face a face, elas podem transmitir conhecimento sobre a verdade absoluta. Então é muito interessante essa primeira parte, né, da tradução do verso. Aqueles que são os videntes da verdade, os mestres espirituais, concluíram que não há continuidade para o inexistente, ou seja, o não ser, aquilo que não existe, que é a matéria ou o corpo material, e que não há interrupção para o existente, a alma. A alma é contínua. Ela não vai ter um momento que ela vai parar de existir. Ela sempre existiu e sempre vai existir. Então isso é existência. Existência significa existência perene. Aquilo que existe um pouquinho e depois para de existir, isso não é existência. Então eles concluíram isso estudando a natureza de ambos. Então não é uma questão de especulação ou de invenção. São sábios que experimentaram
e por isso pode relatar sobre isso. Então, a questão parmenidiana pode ter uma proximidade com esse ponto da Bhagavad Gita. Bom, que pode ter o tema de um bom trabalho. Então vamos colocar uma problemática, né, para deixar mais doce a nossa vida. Sendo Shri Krishna a adorável e eterna suprema personalidade de Deus, ou simplesmente Deus, de acordo com os Vedas, e possuindo um relacionamento eterno de amor e reciprocação conosco, as entidades vivas, por que os indivíduos se esquecem dessa posição primária? Ou ainda, para muitos, por que chegam a negar a existência de Deus? Apesar dessa ser uma questão, um comportamento contemporâneo e moderno, mais contemporâneo e moderno, levando uma vida escaldada por 3 classes de miséria, né? Adhyatmika Klesha, Adipavika Klesha e Adidaivika Klesha. Ou seja, todo o sofrimento que nós experimentamos na vida, no mundo, os Vedas classificam em 3, que são as misérias provocadas pelos controladores da natureza, né? Adidaivika Klesha, na forma de calor intenso, frio intenso, terremotos, ciclones, etc. As misérias experimentadas pela mente, a de Atmika Klesha, através de depressão, confusão e tantos outros transtornos mentais, patológicos e não patológicos, que nós experimentamos no dia a dia. E a de Bhautika Klesha, que são as misérias causadas por outros seres. Por exemplo, quando nós somos acossados pelo ataque de mosquitos, isso é uma espécie de Bhautika Klesha. Ou então, se nós somos perseguidos pelo cachorro do vizinho, isso também é uma espécie de Adibhautika Klesha. Enfim, né, os seres mais corporificados da natureza material, nossos irmãos e vizinhos no mundo. Então essas são as 3 classes de miséria, seguindo o rumo em direção à morte. Isso que, apesar de se enfrentar 3 classes de miséria no mundo, a entidade viva ainda está rumando em direção à morte. Mas mesmo assim, mesmo enfrentando todas as classes de miséria, mesmo tendo a certeza insofismável de que a morte é certa, a gente ainda é esperançoso de alcançar a felicidade sozinhos, independentes. Simplesmente, se eu fizer um plano, se eu estruturar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, se eu der esse golpe, se eu contar um pouquinho com a sorte, eu vou ser feliz nesse mundo. A gente ainda tem essa esperança, que é o maior nó que nos ata a esse mundo. Se Deus é a causa de tudo e está em tudo, por que às vezes temos a sensação de estarmos sozinhos no mundo e de que nada faz sentido? Então, isso se chama Maya. Esses são os sintomas de alguém que está em Maya ou iludido pela energia material. Então, a consciência material significa esquecer Deus. Quando alguém esquece Deus, isso é consciência material. A consciência material é chamada Maya. Na verdade, não se deve esquecer, mas se esquecer de alguma forma, isso é consciência material. Naturalmente, ninguém esquece seu pai e sua mãe, mas de alguma forma, se ele esquece, é uma circunstância especial. E isso se chama Maya, ilusão. Assim como qualquer um que existe deve ter um pai e uma mãe, isso é um fato. Sem pai e mãe, você não poderia existir. Agora, se você não sabe quem é seu pai
e sua mãe, se você não sabe, esse esquecimento se chama Maya. Ou seja, todos nós temos pai e mãe. Mas se você por algum momento se esqueceu quem eles são, isso é Maya. Na verdade, não deve acontecer. Mas, de alguma forma, se você for perguntado quais são seus pais, você não pode dizer. Isso é chamado Maya. Mas deve haver algum pai e mãe. Sem pai e mãe, não pode haver existência. Esse corpo aqui é o fruto do corpo do pai e da mãe. Então, para a alma estar nesse corpo específico, houve a união do corpo de um pai e do corpo de uma mãe. Você não pode negar isso. Você pode não saber quem é seu pai e sua mãe. Isso é uma coisa diferente. Mas você não pode dizer, eu não tenho pai e mãe. Então essa negação, eu não acredito em Deus ou em sua existência, é como esquecer seu pai e sua mãe. Isso é Maya. E isso é consciência material. Então essa é uma conversa que o Prabhupada está tendo com o Hrishikesha Harikesha Swami, e ela foi transcrita na revista De Volta ao Supremo, número 36, de 1970, ou seja, a Back to the Godhead americana. Então vamos por uma definição clássica do que é Maya. Então Krishna explica isso no Bhagavad Gita, verso 14 do capítulo 7, Daivi Hiesha Gunamai, Mama Maya Durateya, Mameva Ye Prapadyante, Maya Metantarantite. Esta minha energia divina, ou seja, apesar de nós estamos sofrendo devido à sua existência, devido à sua influência, Maya, que pode ser um sinônimo de ignorância em certos casos também, apesar dela causar sofrimento para nós, entidades vivas, ela é uma energia divina, ou seja, ela vem diretamente do Senhor Krishna. Aliás, o que não vem diretamente do Senhor Krishna, né? O que não é divino. Então, em que consiste? O que forma essa Maya, né? Do que é feita essa Maya? Então Krishna explica, ela consiste dos 3 modos da natureza material, Sattva, Rajas e Tamas, bondade, paixão e ignorância. Então o modo da ignorância, ele causa loucura, indolência, apatia, obscurece a consciência da entidade viva, né? Destruição, sono, autodestruição, depressão, todas essas coisas negativas e escuras, elas estão centradas, elas estão influenciadas por essa energia chamada Tamoguna. O modo da paixão é ativo, mas o modo da paixão, ele é ativo para o envolvimento material, para o desfrute material, para buscar o prazer para os sentidos e para o corpo. Já o modo da bondade é onde vem verdadeiro conhecimento. Conhecimento, de acordo com os Vedas, é a discriminação, é o discernimento entre o corpo e a alma, ou seja, conhecimento espiritual e material, Jnana e Vijnana. Quando você tem conhecimento espiritual, que você é uma alma espiritual diferente desse corpo, começa a agir na plataforma espiritual, começa a agir como uma alma espiritual, isso surge felicidade. Então essa felicidade, esse conhecimento, eles estão sob a influência de Sattva Aguda, o modo da bondade, que é o modo mais espiritual. Rajas e Tamas, eles têm uma carga mais material, mais negativa. Basicamente, essa energia material,
ela significa esquecimento da alma, ou seja, da nossa identidade, e esquecimento da nossa relação com Deus. Então, quando nós esquecemos da nossa verdadeira identidade e de nossa relação com Deus, Krishna, nós acreditamos, nós passamos a aceitar esse corpo temporário feito de matéria bruta como sendo o eu. Então nós vamos buscar felicidade, autorrealização, sucesso, tudo baseado nesse corpo. Então o que faz o ímpeto e a consciência para essa busca e para experimentar tudo isso através do corpo, isso é a influência de paixão e de ignorância. Então, essa energia material, ela consiste desses três modos da natureza material, que fazem a gente se esquecer de Krishna e aceitar a matéria como sendo real, como sendo substancial. E ela é muito difícil de ser suplantada, porque ela é sutil. Na verdade, esses gunas, eles são considerados, eles são chamados de cordas, né? A tradução guna pode ser corrente, pode ser corda, porque é a única coisa que ata a alma. Nada pode tocar a alma, nenhum dos elementos materiais. Porém, esses gunas atam a nossa consciência pura, né? Encobrem a nossa consciência pura, e nós aceitamos o temporário como permanente, o irreal como real. Mas aqueles que se renderam a mim, Deus, Krishna, podem facilmente transpor essa energia material, essa doce ilusão. Então, as três energias divinas, aqui na verdade são as três categorias de realidade. Então, uma realidade, como eu falei na introdução, chama-se Antaranga Shakti. Shakti significa energia ou potência. Antaranga vem de parte interna, ou interior, anta, inter. Então, refere-se à energia espiritual, onde Krishna está presente pessoalmente. Nós, almas espirituais, fazemos parte dessa potência interna, dessa energia espiritual, mas como nós somos diminutos, pequenininhos, como fagulhas, como centelhas espirituais, nós podemos ser encobertos, ficar na margem, na borda, ou da energia espiritual ou da energia material. Então existe uma energia mais densa, pelo fato de Krishna não estar visivelmente, pessoalmente presente, por isso é considerada a potência externa ou inferior, ou separada de Deus, que é Bahir Anga, do lado externo, Bahir. Então essa energia é a energia material, onde se predomina a influência de Maya, Mahamaya, ao passo que em Antaranga Shakti predomina a influência de Yoga Maya, que é a energia de conexão, ou seja, de consciência de Deus, energia espiritual. Então, essas três energias, a energia superior e a energia inferior, veja que elas são como se fossem grandes montanhas, e a alma espiritual, apesar de pertencer a Antaranga Shakti, a potência interna, como ela é pequenininha, ela vai sempre estar encoberta por uma das duas. Porém, a nossa independência, nós podemos escolher ou ficar iludidos no mundo material, escolher a nossa cômoda posição no mundo material, cômoda entre aspas, cômoda devido ao nosso comodismo, né? Ou então, se nós fazemos um esforço, nós podemos conectar com a nossa fonte original, que pertence à energia superior, à energia interna, energia espiritual divina. Então, existem duas energias, espiritual e material. A energia material, a superintendente, a responsável por ela é Durga Devi, ou Parvati, que é a esposa do Senhor Shiva. E a energia espiritual, a responsável
fluência dela é de Srimati Radharani, que é a Lakshmi original, da qual todas as outras Lakshmis vêm, inclusive Subhadra. Então existe o casal divino no mundo espiritual, que é Radha e Krishna, e no mundo material, que é a sombra do mundo espiritual, nós temos o casal também divino, que é Durga e o Senhor Shiva. Então eles são a divindade principal no mundo material, eles são Deus, são os superintendentes do mundo material. Então Mahamaya é uma energia que ilude, né? Que é uma energia para a gente se habituar, é uma energia que coloca a gente em conformidade com o mundo material. E Yogamaya, a energia espiritual, é uma energia que coloca a gente em conformidade com o mundo espiritual, com o nosso habitat natural. Essa é a grande questão. O mundo material não é o nosso habitat natural, não é a residência da alma. Por isso todo esse desconforto. Já o mundo espiritual é a nossa casa, é a nossa morada, junto com Krishna, junto com Deus Supremo. E lá impera essa energia, Yogamaya. Então isso é corroborado em uma escritura, né, que é o Narada Pancharatra, e ali, em uma conversa entre Shruti e Vidya, a qual é citada no Srimad Bhagavatam, no significado do canto 10, capítulo 22, verso 4. Então ali é explicado que a potência inferior do Senhor, que é a potência material, energia material Maya, conhecida como Durga. Durga é aquilo que é difícil, né, que causa dureza. É uma dureza viver nesse mundo material. Dedica-se ao seu serviço amoroso. Então, a Maya, ela coloca esses empecilhos, essas dificuldades para as almas espirituais e causam sofrimento, e isso é apenas um serviço para o Senhor Supremo. Na verdade, uma das finalidades de Maya é testar a nossa sinceridade, testar a sinceridade da alma com relação ao serviço devocional. O quanto a alma deseja realmente, o quanto a alma está determinada a conseguir Krishna, conseguir amor por Deus. Então quem vai testar isso, quem vai verificar esse amor inquebrantável, esse apego inquebrantável a Deus, é essa energia Mahamaya que vem de Durga Devi. Sendo a potência do Senhor, essa energia inferior não difere dele. Por isso, como o Krishna falou, Daivi Hirsha Gunamai. Tudo que vem de Krishna não é diferente de Krishna, tudo que vem de Krishna é perfeito em si também. Existe outra potência superior, cuja forma está no mesmo nível espiritual que o próprio Deus. Essa já não difere da natureza de Deus. Assim como o conhecimento e ignorância, eles vêm da mesma fonte. Mas o conhecimento, ele é real, ele é palpável, ele é bom, ele é positivo, ao passo que a ignorância é negativa. Mas ambos vêm da mesma fonte, que é Deus, tanto quanto o bem e o mal. Então, nesse sentido, pelo fato de elas virem da mesma fonte, elas são divinas. Mas é lógico, né, que o conhecimento é melhor que a ignorância, assim como o bem é melhor do que o mal. O mal acontece devido a esse distanciamento de Deus, ao passo que a bondade é a morada de Deus, onde Deus está presente, não é diferente dele nesse sentido. Da mesma forma, o conhecimento e a ignorância. O conhecimento não é diferente de Deus, ao passo que a ignorância acontece devido ao afastamento de Deus. Mas tudo não sai da jurisdição de Deus, da jurisdição divina, da sua criação. Apenas por compreender cientificamente esta potência suprema, pode-se alcançar de imediato a alma suprema de todas as almas, que é o Senhor de todos os senhores.
Não há outro processo para alcançá-lo. Ou seja, a necessidade de compreender o que é essa bhakti, o que é essa devoção, o que é essa potência divina. Esta potência suprema do Senhor é conhecida como Gokuleshwari, a deusa de Gokula. Quem é Maharani? Quem é a deusa de Gokula? É Srimati Radharani. Sua natureza é estar 100% absorta em amor por Deus. Quem que é a devota número 1, a top most do serviço devocional? A Bhakti Suprema, Srimati Radharani. E, através dela, é fácil alcançar o Deus primordial. Que tarica, hein? O Senhor de tudo o que existe. Esta potência interna do Senhor tem uma potência encobridora. Então, assim como nós temos uma sombra, Srimati Radharani tem a sua sombra também, conhecida como Mahamaya, que governa o mundo material. De fato, ela confunde o universo inteiro. E por isso todos no universo identificam-se erroneamente com o corpo material. Ok? Então, Krishna, ele é uno. Então, a filosofia Vedanta, perfeita como é expressa no Srimad Bhagavatam, não nega a interpretação de Shankaracharya, a interpretação monista, ou seja, o uno, a verdade absoluta, ela é uno. Porém, o múltiplo, as diversas formas que existem na realidade, elas não são Maya. Elas são multifárias, elas são diferentes Shaktis, energias do Senhor. Assim como de uma energia, assim como de uma usina hidroelétrica, que no caso de uma usina eólica, então uma usina de energia, ela produz eletricidade, e dessa eletricidade você pode usar para produzir frio intenso através de uma geladeira, e dessa mesma eletricidade você pode usar para se produzir calor intenso através de um forno. Mas vejam que é a mesma energia. Então existe uma energia, uma Shakti, ou melhor, uma fonte que gera todas as outras Shaktis. Existe uma fonte geradora que é Krishna. Ele é um energético. E então existem outras energias, energia material, energia espiritual, Durga, Srimati Radharani, que perfazem a sua existência total. Uma verdadeira identidade de Durga Devi. As pessoas mundanas são, em sua maioria, adoradoras de Durga Devi, a energia externa de Krishna. Mas não sabem que Durga Devi não é mais do que a energia que atua como sombra do Senhor. Por detrás de seu assombroso desenvolvimento de obras materiais, encontra-se a direção do Senhor, tal como se afirma no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 10. O Brahma Samhita afirma que Durga Shakti atua por indicação de Govinda. E sem a sanção dele, a poderosa Durga Shakti nem sequer pode mover uma folha de grama. Ou seja, você vai querer se render ao chefe último ou a um simples diretor? Você vai se submeter a um administrador ou ao presidente da empresa? A energia material se apresenta sobre a forma dos três modos da natureza material. Então isso já foi falado, né? Então essas três deidades, Brahma, Vishnu e Shiva, é deles que vêm essas energias. O Senhor Brahma é o superintendente de Rajoguna, o Senhor Shiva é responsável por Tamoguna e Vishnu é responsável por sua deidade, por sua energia
não de frente dele, que é o modo da bondade, ou Vishuddha-sattva, ou Vasudeva-sattva, energia espiritual, que nesse mundo material é mesclada pelas outras duas energias, paixão e ignorância. Então Maya se assemelha a um estado de esquecimento, de amnésia. Assim como esse nosso amigo, né, aqui da nossa ilustração, da nossa foto, que saiu simplesmente do posto de gasolina e esqueceu que estava enchendo o tanque. Eu tenho uma suspeita que dentro desse carro, o carro está sendo conduzido pelo Prabhu Kannan de Campina Grande, e do lado, né, como passageiro, está o Prabhu Markandeya. Eu tenho essa suspeita que a dupla que está nesse carro é o Kannan e o Markandeya. A influência de Maya no sujeito é como a presença do bicho na goiaba. Então eu descobri esses dias que esse exemplo é dado por Sridhar Swami, né, que é o comentador original preferido pelo Sr. Chaitanya Mahaprabhu. O grande hermeneuta do Bhagavata Purana é Sridhar Swami. Então ele vai dizer o quê? Né? Que no bicho da goiaba, o bicho ele mora dentro da goiaba, correto? O bicho ele vive comendo a goiaba, ou seja, a goiaba é o sustento, é a vida dele. Ele come a goiaba, excreta a goiaba, tudo que ele faz é a goiaba. Então a goiaba é toda a jurisdição dele. Ele dorme na goiaba, mas mesmo assim ele não sabe o que é goiaba. Então essa é a nossa condição, influenciados por Maya. Nós estamos no mundo material, que é a jurisdição de Krishna. Krishna está dentro de tudo como Antaryami. Esse mundo material repousa na potência de Krishna, ou seja, tudo é Krishna, tudo vem de Krishna, mas mesmo assim, devido à influência de Maya, nós não sabemos o que é Krishna. Então a nossa existência é como do bicho da goiaba, dentro da goiaba, que vive na goiaba, faz tudo na goiaba, mas não sabe o que é a goiaba. Tedvanda moha nirmukta. Através da influência da energia material, nós vemos as dualidades como homem e mulher, negro e branco, judeu e muçulmano. Então nós aceitamos a carcaça, nós aceitamos a cobertura como real. Ele é homossexual, ele é heterossexual, ele é gremista, ele torce pro Inter. E isso nós aceitamos como identidade. Mas isso não são identidades, são coberturas. Então a essência, o ser, devido à influência de Maya, nós nos esquecemos. Nós não sabemos o que é o ser. Aceitamos as dualidades aparentes e o ser, nós estamos completamente esquecidos do que é. Que é essa essência universal em tudo que é a de alma espiritual. Então Krishna explica isso no Bhagavad Gita, né? Os sábios humildes, em virtude do verdadeiro conhecimento esmaga, afasta a ignorância, veem com uma visão de igualdade o Brahmana erudito e cortês, a vaca, o elefante, a vaca, o cachorro e o comedor de cachorro pária. Então esse foi o verso 18 do capítulo 5 da Bhagavad Gita. Então, como é que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o grande mestre espiritual, o grande mestre espiritual do Srila Prabhupada, explica e traduz a palavra Maya? Então, abre a citação dele. O significado de Maya é o que é mensurável, aquilo que você pode medir, aquilo que você pode entender, aquilo que você pode compreender, nesse sentido. Bhagavan é o senhor de Maya. Ele não pode ser medido, ele não pode ser compreendido racionalmente por qualquer esforço intelectual ou mental. Se existe uma tentativa
de medir Deus, isto é Maya, não é Deus. Nós podemos compreender Deus na medida em que Ele se revela para nós. Mas qual é o processo para que Deus se revele? É o processo de Bhakti Yoga, o processo de devoção, de rendição, de submissão a Deus. Qualquer outra atividade, como os cientistas, como os acadêmicos tentam compreender a verdade através do método empírico racional, isso é totalmente inapto para se compreender Deus. Ma significa não. E Ya significa o que. Isto é, o que não é Deus é Maya. Essa é uma definição muito boa. Ela vai ser a mesma definição do Srimad Bhagavatam. Quando a gente encara o mundo e não consegue fazer a conexão do mundo com Deus, fazer a conexão das coisas com Deus, fazer a conexão minha com Deus, isso significa Maya. Então, quando nós não enxergamos Deus em tudo, isso significa Maya. O Srimad Bhagavatam diz que Maya não é como Satã, o diabo, capiroto, na teologia cristã. Uma entidade separada de Deus. Uma outra entidade, ou seja, o rival de Deus. De acordo com a escola Bhagavata, nossa escola, Maya é Bhagavan como um reformatório. Então ele dá essa citação no Srimad Bhagavatam, Cantum capítulo 7, versos 4 a 5. Para permitir uma punição condigna aos sentenciados atômicos. Nós, os sentenciados kármicos, prisioneiros. Controláveis por Maya. Então Maya é a presidenta, é a diretora do presídio. No Gita, capítulo 7, versos 4 e 5, Deus diz: terra, água, fogo, ar, céu, a mente, inteligência e o egotismo, o ahankara, constituem minha potência inferior separada. Então isso tudo é o que está encobrindo, né? E além desta está a minha energia superior, que constitui em nós, as divas, as almas espirituais, que são apáticas em relação a Deus. Ele está meio morgado, está querendo saber de Deus, né? Desde o início do tempo em que eles confundem, desde o início do tempo eles confundindo. Então, devido à influência dessa Maya, devido ao fato da gente não estar querendo muito saber sobre Deus, estar mais interessado aqui e agora, nessas coisas aparentes, então Maya vem e crava. Mas a partir do momento que nós somos determinados e buscarmos Deus com todo o nosso esforço como primeiro objetivo da vida, aí então, pela misericórdia de Deus, pelo nosso pequenino esforço, atrair a misericórdia, a compaixão de Deus, então Maya se retira. O Maya, de acordo com Srila Prabhupada, então como Prabhupada explica Maya, ilusão significa aceitar algo que não é. Maya, a palavra Maya significa aquilo que não é. Todo mundo está aceitando o corpo como se fosse ele mesmo. Se lhes peço que me digam o que são, vocês dirão: sou João, sou um homem rico, sou isto, sou aquilo. Todas estas são identificações corpóreas, mas vocês não são estes corpos. Esta é a ilusão. Essa foi a introdução do Sri Ishopanishad. Então, Maya, de acordo com o Sr. Krishna, Rityartanyat pratyeta na pratyeta chatmani na vidyade na Rityartanyat pratyeta na pratyeta chatmani tad vidyat dat mano mayam yatabhasa yatatamaha. Ao Brahma, aqui Krishna falando com o Sr. Brahma. Aqui é o Chatusloka, os 4 versos principais do Srimad Bhagavatam. Tudo aquilo que pareça ter algum valor, mas não está relacionado comigo, não tem realidade.
ele terá de considerá-lo como minha energia ilusória. Na verdade, é apenas energia ilusória isso, né? Aquilo que a gente vê e não vê a conexão com Krishna. Aquilo que a gente acha que tem uma independência, que tem uma realidade independente de Deus, que na verdade é uma sombra que parece estar na escuridão. Então, as duas fases de Maya. Maya tem duas fases de atividades. Uma chama-se Prakshepatmika e outra Avaranatmika. Então, aqui já é quando a pessoa aceitou o processo de serviço devocional, quando a pessoa quer escapar da influência da energia ilusória e conhecer Deus em si mesmo. Maya ela atua de duas formas, né? Avaranatmika significa cobrir e Prakshepatmika derrubar. Em qualquer condição de vida, a pessoa materialista ou animal estarão satisfeitos porque seu conhecimento é coberto pela influência de Maya. Então, até mesmo um usuário de crack que tem que cometer roubos, ir em lugares horríveis, se associar com pessoas do mais baixo nível e toda essa miséria, às vezes viver como um indigente, como um mendigo totalmente consumido pela droga, eles acham que tem momentos de felicidade. Então isso é devido à influência de Maya. Em qualquer condição de vida que nós estejamos, nós vamos encontrar algum motivo de satisfação, de prazer. Isso é a influência de Maya. No grau inferior ou nas espécies inferiores de vida, o desenvolvimento de consciência é tão pobre que a pessoa não pode entender se é feliz ou infeliz. Isso se chama Avaranatmika. Então, a grande maioria das pessoas que se dizem ateístas ou religiosos de fachada, eles estão influenciados por essa energia, por essa dimensão de Maya, que é a Avaranatmika. Já a pessoa que está buscando realmente compreender Deus, que está buscando associação com pessoas santas, que entende que é alma espiritual e tem uma relação interna com Deus, muitas vezes essa outra dimensão que é Prakshepatmika atua. Por quê? Porque Prakshepatmika ela tem que tirar você desse núcleo, dessa boa associação. Diga-me com quem és, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Então, Prakshepatmika ela tira você dessa associação com pessoas santas que estão praticando um processo espiritual fidedigno, e depois quem atua é a Avaranatmika. Torna você uma pessoa avara, porque você vai ficar iludido pensando que é o corpo e vai simplesmente agir em prol da satisfação e autorrealização do corpo. Então existem 5 tipos de ignorância de acordo com o Bhagavad Gita, né? Maya pode ser traduzidas dessas 5 maneiras, né? 5 classificações da influência de Maya. Uma é tamas, que é a ignorância de nossa identidade espiritual, essa é uma das mais fortes. Moha, ao passo que você se esquece de que você é alma espiritual, naturalmente você se identifica com o corpo. Mahamoha, que é o sentimento de posse, essas coisas materiais, a energia material pertence a Krishna, vem de Krishna, mas eu acho que elas são minhas, que eu sou dono, que eu possuo essas coisas. Depois, Tamishra, que é inveja, ou ira, sentir inveja ou ira são influências da energia material. A alma não é desprovida desses sentimentos, no sentido de que a inveja ou a ira é utilizada para o nosso benefício, para o benefício do corpo. Sim, eu vou assassinar aquela pessoa para que eu possa ganhar o que ela tem, algo assim. Então esse tipo de ira relacionado ao corpo, às coisas materiais, não pertence à alma. Anda Tamishra, considerar a morte como o fim derradeiro, ou seja, morreu, acabou. Isso é pura ilusão ou Maya. Então isso está no Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 20, verso 18. Isso é explicado pelo Sr. Brahma também. Então, mentalidade ateísta. Andatamishra
implica em considerar a morte como o fim derradeiro. Os ateístas geralmente pensam que o corpo é o eu e que tudo, portanto, termina com o fim do corpo. Desse modo, eles querem gozar da vida material tanto quanto possível durante a existência do corpo. A teoria deles é: enquanto viveres, vive prosperamente. Isso lembra Charvakamuni. Nunca te importes de cometeres toda espécie de supostos pecados. Isso é Charvakamuni, sem dúvida. Deves comer suntuosamente, esmola, pede emprestado e rouba. E se achas que roubando e pedindo emprestado estás te emaranhando em atividades pecaminosas, moralistas, pelas quais terás de pagar, então simplesmente esquece-te desta falsa concepção, porque após a morte tudo se acaba. Tudo isso é maia, né? Morreu, acabou. Isso é conhecimento. Ninguém é responsável por nada que faz durante a vida. Então aqui Prabhupada está parafraseando Charvakamuni, essa concepção ateísta, uma monista de vida está matando a civilização humana, pois está desprovida de conhecimento sobre a continuidade da vida eterna, sobre o eu, sobre a alma. Então essa foi a nossa aula explicando sobre o que é a energia ilusória, sobre Maya, para a gente ficar atento, para a gente tomar muito cuidado com ela, mas como foi explicado no verso 14 do capítulo 7, Daivi Resha Gunamahima Mamaya Durataya, o segredo para conseguir transpor a poderosa influência dessa energia divina é se refugiando em Krishna. Então, onde existe luz, onde o sol está presente, não existe escuridão. Então, quando estamos próximos de Deus, diante de Deus, a ignorância não nos assola, Maya não nos assola. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Jai, Srila Prabhupada aqui, Jai. Muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham é só escrever aí embaixo e eu vou tentar responder para vocês. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal. Dê um tapa no dedão, dê um joinha para poder ajudar a divulgação desse conhecimento. Muito obrigado. Tenham um bom dia, ou uma boa tarde, ou uma boa noite. Hare Krishna e tchau!